meus amores, sejam bem-vindos ao canal de Estudos Bíblicos comigo, Priscila Fagundes, para mais uma aula. Sintam-se à vontade. Peguem caderno, caneta e não se esqueçam de curtir e deixar seu comentário, ok? Essa semana estamos em um especial sobre a Reforma Protestante de Martinho Lutero. Fiquem até o final do especial, que vocês verão um desfecho extraordinário. Essa aula me deu trabalho. Tive que usar várias ferramentas textuais para fazer com que vocês entendam este assunto tão sério e complexo. Um texto pode combinar vários tipos textuais. Por exemplo, uma notícia geralmente é narrativa, mas também pode ter partes descritivas e expositivas como fiz nesta aula. Até prefiro, pois fica mais pedagógico e didático. Vamos ter uma aula extra especial, pois como o assunto é sério, preciso deixar todos os conteúdos literários citados aqui para não dar problema. O que são tipos textuais? Tipos textuais são como as receitas de um texto. Eles definem a estrutura e o objetivo principal de um texto. Os principais tipos são: narrativo, conta uma história com personagens, enredo e tempo. Exemplo: contos, romances, notícias. Descritivo, pinta um quadro com palavras descrevendo características de pessoas, objetos ou lugares. Exemplo: anúncios, relatórios. Dissertativo, apresenta um ponto de vista e o defende com argumentos. Exemplo: artigos de opinião e ensaios. Expositivo, explica um assunto de forma clara e objetiva. Exemplo: manuais, artigos científicos. Injuntivo, dá ordens ou instruções. Exemplo: receitas, regulamentos. Como disse antes, a Bíblia foi escrita em parábolas, é preciso obter a revelação do Espírito Santo e utilizar ferramentas da hermenêutica, história e exegese. Por este motivo, meus amados alunos, eu cobro muito de vocês o estudo, para que não seja cometido excessos ou faltas por ignorância. Como discorremos na aula passada, a mudança radical na percepção de Lutero sobre os judeus nos trazem a reflexão que ninguém trouxe uma reforma tão eficiente e duradoura como a de Jesus. O livro, Sobre os Judeus e Suas Mentiras, de Martinho Lutero, representa um dos capítulos mais sombrios da história do protestantismo e um marco no desenvolvimento do antissemitismo cristão. A mudança radical na percepção de Lutero sobre os judeus, de uma visão inicialmente positiva para um ódio visceral e incitação à perseguição, é um dos aspectos mais intrigantes e condenáveis de sua obra. E precisamos ficar atentos, para que assim como ele, não nos desviemos dos propósitos de Cristo. Pessoal, eu não vou esconder nada de vocês, sou uma professora docente, não tenho mais intenções em expor a verdade, apenas quero que vocês sejam cristãos sem o véu, e tenham pleno conhecimento do que Jesus fez para nós. O escândalo da cruz não foi em vão. Não podemos renunciar ao nosso chamado, por causa da mudança de conduta de outros. Se sua fé for baseada em pessoas, na primeira exposição de seus maus atos, você se desviará, e mesmo que não perceba, estará na mesma posição caída que ela. Somente de pé poderemos levantar os outros. Causas da mudança de Lutero. Fracasso da conversão. Inicialmente Lutero acreditava que a reforma protestante atrairia os judeus à fé cristã. No entanto, a resistência judaica à conversão frustrou suas expectativas, gerando ressentimento e raiva. Interpretação literalista da Bíblia. Lutero adotou uma interpretação literal de certas passagens bíblicas, as quais, em sua visão, condenavam os judeus e justificavam a perseguição. Antes de prosseguir, quero exteriorizar minha preocupação e fazer-lhes uma pergunta: qual o perigo de estudar a Bíblia no literal? Estudar a Bíblia de forma literal pode trazer alguns perigos e desafios. Aqui estão alguns pontos a considerar. Contexto histórico e cultural. A Bíblia foi escrita em diferentes épocas, culturas e contextos históricos. Interpretar os textos literalmente sem considerar esses fatores pode levar a mal-entendidos e aplicações inadequadas. Gêneros literários. A Bíblia contém diversos gêneros literários, como poesia, narrativa, alegoria, profecia e escatologia. Cada gênero tem suas próprias regras de interpretação. Ler poesia ou metáforas de forma literal pode distorcer o significado original. Contradições aparentes. Algumas passagens bíblicas podem parecer contraditórias se lidas literalmente. Compreender o contexto e o propósito dos textos pode ajudar a reconciliar essas aparentes contradições. O hebraico, aramaico e grego é imprescindível como ferramenta para educadores e ministros. Aplicação prática. Aplicar literalmente todas as instruções bíblicas pode ser impraticável ou até prejudicial nos dias de hoje. Por exemplo, algumas leis do Antigo Testamento foram específicas para a sociedade israelita antiga e não se aplicam diretamente a nós cristãos gentílicos messiânicos.
Espiritualidade e simbolismo. Muitos ensinamentos bíblicos têm significados espirituais e simbólicos profundos. Uma leitura literal pode perder essas camadas de significado e a riqueza da mensagem espiritual. Estudar a Bíblia com uma abordagem equilibrada, que considere o contexto histórico, cultural e literário, pode proporcionar uma compreensão mais profunda e significativa dos textos sagrados. Isso ajuda a evitar interpretações errôneas e a aplicar os ensinamentos de maneira relevante e edificante. Esse é um ponto específico que me preocupa sobre a interpretação literal da Bíblia nas denominações pentecostais e neopentecostais, pois foi onde as doutrinas são ensinadas ao pé da letra, e criou discípulos perigosamente religiosos e extremistas, abrindo margens para perseguições dos estudiosos e mestres das Escrituras Sagradas. Voltando para a aula, a influência do antissemitismo medieval. As raízes do antissemitismo cristão são profundas e remontam à Idade Média. Lutero, embora inovador em muitos aspectos, não estava imune a essas influências culturais. Justificativa teológica para a Reforma. A perseguição aos judeus serviu como uma forma de justificar a Reforma protestante e diferenciar os protestantes dos católicos. Conteúdo da dissertação de Martinho Lutero. Em sua dissertação, Lutero defende a destruição das sinagogas e escolas judaicas, a queima de livros e objetos religiosos judaicos, a expropriação de bens e propriedades judaicas, o banimento dos judeus das cidades, a imposição de trabalhos forçados aos judeus, a morte dos judeus como solução final para o problema judaico. Consequências históricas. As ideias de Lutero tiveram um impacto duradouro e devastador na história do antissemitismo. Seus escritos serviram de inspiração para muitos antissemitas ao longo dos séculos, incluindo os nazistas. A importância de estudar a obra de Lutero. É fundamental estudar a obra de Lutero para compreender as raízes históricas do antissemitismo cristão, alertar para os perigos do fanatismo religioso, promover o diálogo interreligioso e a tolerância, defender os direitos humanos e combater todas as formas de discriminação. A dissertação de Lutero sobre os judeus é um documento histórico sombrio que revela a face mais obscura do protestantismo. A mudança radical na percepção de Lutero sobre os judeus é um exemplo trágico de como o ódio e a intolerância podem distorcer a fé e levar a consequências devastadoras. É imperativo que continuemos a estudar e a denunciar esse tipo de discurso, a fim de construir um futuro mais justo e equitativo para todos. Contexto histórico. É crucial analisar a obra de Lutero no contexto histórico em que foi escrita. As ideias de Lutero eram produto de sua época e refletiam as tensões religiosas e sociais da Reforma Protestante. Complexidade da figura de Lutero. Lutero foi uma figura complexa e contraditória, embora seja responsável por um dos textos mais antissemitas da história. Ele também fez importantes contribuições para a reforma da Igreja e para o desenvolvimento da cultura ocidental. Responsabilidade individual. Cada indivíduo é responsável por suas próprias ações e crenças. Não podemos culpar Lutero por todos os atos de antissemitismo cometidos ao longo da história, mas devemos reconhecer a influência de suas ideias e trabalhar para superá-las. As conexões entre o antissemitismo de Lutero e o nazismo. A obra de Martinho Lutero, particularmente sua dissertação sobre os judeus e suas mentiras, estabeleceu um precedente perigoso para o desenvolvimento do antissemitismo na Europa e posteriormente no nazismo. Embora existam nuances e debates entre historiadores sobre a extensão exata dessa influência, é inegável que as ideias de Lutero forneceram um substrato ideológico para a hostilidade contra os judeus que culminou no Holocausto. Principais pontos de conexão. Desumanização dos judeus. Tanto Lutero quanto os nazistas recorreram a uma desumanização dos judeus para justificar a violência contra eles. Lutero os retratava como o povo do diabo, enquanto os nazistas os comparavam a parasitas e ratos. Essa desumanização facilitava a perpetração de atrocidades, pois tornava os judeus menos que humanos aos olhos dos perpetradores. Interpretação literalista da Bíblia. Ambos, Lutero e os nazistas, utilizaram uma interpretação seletiva e distorcida da Bíblia para justificar suas posições antissemitas. Lutero citava passagens bíblicas para acusar os judeus de deicídio e para justificar sua expulsão. Os nazistas, por sua vez, adaptaram a teologia cristã para criar uma mitologia racial que colocava os alemães arianos como a raça superior. Incitação à violência. Lutero incitava a violência física e a destruição de propriedades judaicas. Ele defendia a queima de sinagogas, a destruição de livros judaicos e a expulsão dos judeus. Os nazistas, seguindo essa tradição, perpetraram a Kristallnacht, a Noite dos Cristais, e posteriormente, o Holocausto.
Ideologia de superioridade. Tanto Lutero quanto os nazistas adotaram uma ideologia de superioridade, seja ela religiosa ou racial. Lutero acreditava na superioridade do cristianismo e dos cristãos, enquanto os nazistas pregavam a superioridade da raça ariana. Essa ideologia de superioridade servia para justificar a discriminação e a perseguição contra os judeus. A importância de estudar essa conexão. Compreender as conexões entre o antissemitismo de Lutero e o nazismo é fundamental para combater o antissemitismo. Ao identificar as raízes históricas do antissemitismo, podemos desenvolver estratégias mais eficazes para combatê-lo. Promover o respeito religioso. Ao analisar o caso de Lutero, podemos entender como a interpretação extremista de textos religiosos pode levar à violência e à intolerância. Alertar para os perigos do discurso de ódio. O discurso de ódio de Lutero contra os judeus serve como um alerta para os perigos de linguagem que desumaniza e incita à violência. É importante ressaltar que nem todos os protestantes são antissemitas. A maioria dos protestantes rejeita as ideias antissemitas de Lutero e se dedica a promover o diálogo interreligioso e a tolerância. O nazismo foi um fenômeno complexo. O antissemitismo foi apenas um dos elementos que contribuíram para o surgimento do nazismo. Outros fatores como o nacionalismo extremo, o ressentimento econômico e a busca por um bode expiatório também desempenharam um papel importante. A obra de Lutero oferece um exemplo histórico crucial de como o ódio religioso pode se transformar em um poderoso motor de perseguição e violência. Ao estudar as conexões entre o antissemitismo de Lutero e o nazismo, podemos aprender lições valiosas sobre a importância do respeito às diferenças e da luta contra todas as formas de discriminação. Diferenças e semelhanças entre o antissemitismo cristão e o antissemitismo racial. Antissemitismo cristão. Base religiosa. Fundamenta-se em interpretações específicas de textos bíblicos, acusando os judeus de deicídio, morte de Cristo, e outras acusações teológicas. Histórico. Tem raízes profundas na história do cristianismo, com acusações de usura, rituais satânicos e outras falsas alegações. Perseguição. Manifestou-se em diversas formas de perseguição, como expulsões, conversões forçadas e pogroms. Evolução. Ao longo dos séculos, o antissemitismo cristão evoluiu, adaptando-se a diferentes contextos históricos e sociais. Antissemitismo racial. Base biológica. Baseia-se na ideia de que os judeus pertencem a uma raça inferior, com características biológicas e culturais negativas. Cientificismo. Utiliza conceitos pseudocientíficos para justificar a superioridade racial de outros grupos, como a teoria da eugenia. Nacionalismo, frequentemente associado a ideologias nacionalistas extremistas, que buscam a purificação racial e étnica. Holocausto. Alcançou seu ápice no Holocausto, com a perseguição sistemática e o extermínio de milhões de judeus. Semelhanças. Desumanização. Ambos os tipos de antissemitismo desumanizam os judeus, negando sua humanidade e justificando a violência contra eles. Culpatização. Ambos buscam um bode expiatório para os problemas da sociedade, atribuindo aos judeus a culpa por diversos males. Justificativa da violência. Ambos legitimam a violência contra os judeus, seja através de interpretações religiosas ou de teorias raciais. Objetivo. Ambos visam marginalizar, excluir e, em última instância, eliminar os judeus da sociedade. O papel da educação na prevenção do antissemitismo. A educação desempenha um papel fundamental na prevenção do antissemitismo. Ao promover conhecimento histórico, ensinando sobre o Holocausto e outras perseguições históricas contra os judeus, a educação ajuda a conscientizar sobre as consequências do ódio e da discriminação. Incentivando o pensamento crítico e a análise de informações, a educação ajuda a identificar e refutar estereótipos e preconceitos. Precisamos desenvolver a empatia, mas não essa empatia falada hipocritamente pela classe militante. Mas a empatia em sua essência, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, são essenciais para combater o ódio e a discriminação. O antissemitismo, tanto em sua forma religiosa quanto racial, é um fenômeno complexo com raízes históricas profundas. Embora existam diferenças entre esses dois tipos de antissemitismo, ambos compartilham a mesma base, a desumanização e a perseguição de um grupo específico, como a cristofobia que estamos sofrendo atualmente no Brasil. Declarar-se cristão está se tornando indigesto pela massa militante, pelo simples fato de não darmos as rédeas de nossas vidas para a concupiscência de nossa carne, e pô-la em seu devido lugar. O que é cristofobia? Cristofobia, Jesus Cristo, Jesus Christus, fobia, medo ou terror.
Medo patológico e exagerado em relação aos ensinamentos de Deus e de Jesus Cristo, perseguição aos cristãos direta ou indiretamente, por seguirem a doutrina veterotestamentária e neotestamentária. Aversão a quem segue a Bíblia e aos mandamentos contidos neste compêndio de livros. Ódio direcionado aos cristãos, geralmente demonstrado por violência física ou verbal. Preconceito contra cristãos ou contra pessoas que se identificam como simpatizantes de Jesus Cristo. Esse termo foi rejeitado em um aplicativo de dicionário. Eu mesma escrevi esta definição no dia 11 de junho de 2023 e foi rejeitado, porque a empatia e a equidade não são para todos. Pertencem apenas para a classe que trouxer mais recursos e visibilidades. A educação é uma ferramenta poderosa para combater o antissemitismo, promovendo o conhecimento, o respeito e a tolerância. Um panorama complexo da pré-reforma, reforma e pós-reforma. Pré-reforma. Contexto: período que antecedeu a Reforma Protestante, marcado pela crescente insatisfação com a Igreja Católica, especialmente em relação à venda de indulgências e à corrupção do clero. Causas: críticas à autoridade papal, desejo por uma interpretação mais pessoal da Bíblia e busca por uma igreja mais simples e próxima dos fiéis. Reforma. Início: marcada pela publicação das 95 teses de Martinho Lutero em 1517, que criticavam as práticas da Igreja Católica. Principais figuras: Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwinglio. Princípios: salvação pela fé, livre exame da Bíblia, sacerdócio universal dos crentes. Consequências: divisão da cristandade, guerras religiosas, surgimento de novas denominações protestantes e fortalecimento dos estados nacionais. Pós-reforma. Contra-reforma. Movimento de reforma interna da Igreja Católica em resposta à Reforma Protestante, com o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, como marco central. Efeitos: fortalecimento da autoridade papal, criação de novas ordens religiosas, intensificação da Inquisição e perseguição aos protestantes. Legado: a Reforma Protestante e a Contra-Reforma moldaram a Europa moderna, influenciando a política, a cultura e a sociedade. Anabatistas. Características: movimento radical da Reforma Protestante, que defendia o batismo de adultos, a separação entre Igreja e Estado e a não participação em guerras. Perseguição: foram duramente perseguidos tanto por católicos quanto por protestantes, devido às suas ideias consideradas subversivas. Legado: influenciaram o surgimento de diversas denominações protestantes, como os batistas e os menonitas. Martinho Lutero. Papel: monge agostiniano alemão que iniciou a Reforma Protestante. Ideias: criticou a venda de indulgências, a autoridade papal e a tradição católica. Obras: os 95 teses, a liberdade de um cristão. Hitler e Lutero. Relação controversa: a instrumentalização das ideias de Lutero por regimes totalitários como o nazismo, para justificar o antissemitismo é um tema complexo e controverso. Antissemitismo em Lutero. Alguns escritos de Lutero contêm comentários antissemitas, que foram utilizados por regimes como o nazismo para legitimar suas perseguições aos judeus. Importância de contextualizar. É fundamental contextualizar os escritos de Lutero, considerando o período histórico em que viveu e as limitações de seu tempo. Segunda Guerra Mundial e a Reforma. Conexões indiretas. A Reforma Protestante, ao contribuir para a fragmentação da cristandade e o fortalecimento dos estados nacionais, criou um terreno fértil para conflitos religiosos e políticos na Europa. Ideologias totalitárias. A instrumentalização de ideias religiosas, como as de Lutero, por ideologias totalitárias como o nazismo e o stalinismo, contribuiu para o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. Conteúdo profundo. Historiografia. A Reforma Protestante é um tema amplamente estudado pela historiografia, com diversas interpretações e abordagens. Teologia. O estudo da teologia luterana, calvinista e anabatista permite compreender as nuances das diferentes vertentes da Reforma. Filosofia. As ideias da Reforma Protestante tiveram um impacto significativo na filosofia política e social. Complexidade. A Reforma Protestante é um tema complexo e multifacetado, com diversas interpretações e debates. Contextualização. É fundamental contextualizar os eventos históricos e as ideias dos reformadores para evitar anacronismos e simplificações. Pluralidade. Existem diversas vertentes e interpretações da Reforma Protestante, e é importante considerar a pluralidade de vozes e perspectivas. Para aprofundar seus conhecimentos, sugiro que consulte as obras citadas e procure por artigos especializados sobre o tema. Disclaimer: a relação entre Hitler e Lutero é um tema complexo e controverso.
É importante ressaltar que a maioria dos estudiosos sérios e responsáveis condenam o antissemitismo presente nos escritos de Lutero, e não o consideramos um precursor do nazismo, mas um influenciador nas formas de punições desumanas. As instrumentalizações de suas ideias por regimes totalitários não refletem a totalidade de seu pensamento. Considerações finais: estes estudos buscam fornecer uma visão geral sobre a Reforma Protestante e seus desdobramentos. Para um estudo mais aprofundo, sugiro aos meus alunos que façam um curso de teologia na Igreja Batista, pois possui uma visão mais aprofundada das Escrituras. É fundamental consultar diversas fontes e especialistas na área para entender a dissertação expositiva contida no Livro dos Judeus e Suas Mentiras, que foi um tratado escrito em janeiro de 1543 pelo teólogo protestante Martinho Lutero. Uma obra abafada trazidas à luz pela revisão em nosso país, e que forças do obscurantismo, sob absurdas alegações, procuram manter escondidas nos mais profundos escaninhos da história. Archive.org. Se você tiver outras curiosidades sobre Bíblias para estudos, deixe suas dúvidas nos comentários para continuar a conversa. Nos ajudem a propagar esse evangelho puro e simples. Curta e compartilhe. Seja você um missionário de Jesus, continue a obra que Ele confiou aos seus eleitos. Até mais! Com carinho, respeito e amor. Estudos Bíblicos com Priscila Fagundes.